Deus Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, nós vimos perante Ti esta manhã, Senhor, indignos, Senhor, mas com vontade, Senhor, de ser limpos através do sangue de Cristo Jesus, Senhor. Nós te pedimos que Tu sejas connosco durante esta manhã, que Tu nos possas abrir o entendimento para que as palavras que serão proferidas por quem está responsável por nos ensinar e por nos passar o conhecimento, que possam ser absorvidas pela nossa mente, para que nós possamos aprender mais e mais, Senhor, sobre Ti. Eu te peço, Senhor, que Tu sejas por aqueles que não podem estar presentes por alguma razão, Senhor, se é por falta de fé, que Tu possas estar com eles, Senhor, que o Teu Santo Espírito os possa fortalecer. Peço também que sejas com aqueles que, por alguma razão física, Senhor, ou mental, não podem estar aqui, Senhor, porque a doença não o permite, que Tu possas ser com eles, Senhor, e que Tu, como o médico dos médicos, lhes possas trazer cura, lhes possas trazer conforto no seu momento de dor, Senhor. Te peço que sejas também connosco, Senhor, mais uma vez, que Tu nos guies e nos protejas. É aquilo que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Um novo trimestre, além de um novo tema de estudo, também significa um novo foco de atenção para as ofertas do 13º sábado. Não sei quantos de nós tivermos curiosidade em ir procurar saber no nosso trimensário qual era a divisão que vai ser beneficiada neste trimestre. Quando eu fui procurar, fiquei admirada porque realmente a divisão contemplada este trimestre é a nossa divisão, onde nós, Portugal, também fazemos parte. E eu queria pedir à técnica, por favor, que me pudesse ajudar, só para termos uma noção, com o PowerPoint, por favor, cá está, a divisão intereuropeia, onde Portugal, Espanha, França, Alemanha do Norte, União Italiana, Romena, Austríaca, Búlgara, Checoslováquia, União Suíça, também franco-belga e também, claro, portuguesa. Então, irmãos, é para aqui que serão canalizadas as nossas ofertas. Quais serão os objetivos? Quais serão os desafios? Então, a construção de uma igreja em Viena, na Áustria, também o estabelecimento de uma sinagoga adventista em Paris, França. São todos países que nos são mais familiares, mais pertinho de nós. Gosto particularmente deste desafio, que é o projeto das crianças. Providenciar aulas de valores cristãos, estilo de vida adventista às crianças romenas. Nós não sabemos, muitas vezes, a bênção que as nossas crianças têm por ser já conhecedoras e instruídas neste estilo de vida adventista. E também, em Itália, então, a construção de uma igreja que o Senhor nos possa abençoar, nos possa inspirar, nos possa, de alguma forma, sensibilizar para que as nossas ofertas, e por isso aqui está também o nosso reservatório, digamos assim, para as ofertas ao longo do trimestre, que o Senhor nos possa abençoar grandemente. E hoje nós trazemos notícias, e é curioso porque o trimestre passado nós estudamos sobre o papel da igreja na comunidade. E o vídeo que nós vamos ver hoje parece que ainda é do trimestre passado, porque continua um bocadinho nessa linha. E nós vamos ver então o trabalho que diariamente um centro de influência da ADRA faz em Viena, na Áustria, e a forma como eles têm de tocar vidas e de modificar essas vidas. A vossa atenção então para o vídeo, e vamos ser generosos no 13º sábado, que o Senhor nos possa abençoar. Durante 7 anos, Ferdinando dormiu debaixo de uma árvore, perto do rio Danúbio, em Viena, da Áustria. Era sem abrigo e estava em sofrimento, mas Ferdinando viu uma oportunidade de mudar a sua vida e agarrou-a. No centro da cidade, este centro de influência dirigido pela ADRA vai ao encontro das necessidades da população de sem-abrigo e refugiados. Este é um centro de influência que atende às necessidades das pessoas
dos refugiados, tirando-as de onde elas estão, das ruas. Fazemos um trabalho de integração. Aos refugiados damos aulas de alemão. Ajudamos com questões governamentais, com os documentos e os formulários para se registarem aqui. Eles recebem comida, roupas e são incluídos num ambiente social onde começam a ganhar de novo a sua autoestima e se tornam parte da nossa sociedade. Estamos aqui na sala da distribuição de roupa. Temos esta sala aberta 2 dias por semana. Um dia para mulheres e crianças e outro dia para homens. Eles podem vir aqui, podem inscrever-se e receber a roupa de que precisam para a vida diária. Além da distribuição de roupa, um dos grandes eventos da semana é a distribuição de alimentos. As pessoas vêm para tomarem uma refeição juntas, para levarem comida para as suas famílias e estarem num local onde se sintam seguras. Ferdinand tinha poucas esperanças de melhorar a sua vida. Cada dia visitava vários projetos sociais em Viena que davam comida aos sem-abrigo. Todos os dias eram iguais, até que um dia foi ao centro de influência dirigido pela Adra. Ele achou que havia algo diferente neste lugar. Numa cidade onde todos pareciam demasiado ocupados para reparar nele, o Ferdinand sentiu-se verdadeiramente acolhido neste centro. Ao longo do tempo, continuou a voltar e sentiu que ali, mais do que em qualquer outro lugar, era o seu lar. Ele começou a fazer voluntariado no centro e teve algumas ideias sobre como melhorar os seus serviços. Foi-lhe atribuída a responsabilidade e iniciou um trabalho assalariado. A sua vida foi totalmente transformada e desenvolveu um relacionamento com Jesus. Agora Ferdinand trabalha a tempo inteiro como gerente do centro, tocando vidas todos os dias. Ele compreende as necessidades das pessoas e é um símbolo de esperança para os outros. Os funcionários daqui partilham uma mensagem espiritual com aqueles que estão dispostos a aprender mais sobre Jesus. Eles oferecem um estudo bíblico aos sábados à tarde a quem estiver interessado. O grupo está a crescer cada semana. Comparado com a ideia tradicional de evangelismo, em que se confronta de imediato as pessoas com a Bíblia, aqui temos de criar um relacionamento e ganhar primeiro a amizade e a confiança delas. Isso significa que não lhe podemos dar com a Bíblia na cabeça. Temos de mostrar-lhes e provar-lhes que, como pessoas, são importantes. É preciso muita paciência para isso. Por outro lado, precisamos ter visão. Precisamos de saber onde os queremos conduzir e pedir ao Senhor que nos mostre como fazê-lo. Ore, por favor, por este centro de influência em Viena. Ore para que sejam capazes de fazer face às necessidades das pessoas de formas práticas e espirituais. E ore para que as suas ações continuem a pintar um retrato de Jesus. Obrigado por apoiar a missão. E agora, irmãos, vamos proceder à lição em classes, pela primeira vez em algum tempo. Pedimos aos dinamizadores que usem o seu tempo até às 11 menos 10 e que possam realmente fazer a chamada nas suas classes. Vamos então proceder e que realmente o Espírito do Senhor seja connosco.
privilégio. Ok. Queríamos só primeiro. Dois, 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 dois. Bom dia, boa tarde. Os bons dias àqueles que se encontram também lá em casa e que estão a acompanhar o resumo da lição desta semana. Vamos começar com a lição de sábado, certo? Toda a gente estudou? Ok. Aqueles que estudaram certamente que nos vão ajudar, não é, Toninho? Claro que sim. Na semana passada começamos pelo fim, correto? Foi isso? Agora vamos começar pelo princípio. O grande conflito. O que é que nos diz o grande conflito a cada um de nós? Que mensagem é que traz o grande conflito? Quando nós olhamos para esta pergunta, o que é o grande conflito para cada um de nós? Alguém quer partilhar, mesmo não estudando? Não precisam de falar todos, pode ser um de cada vez. Nós vamos ter o microfone, exatamente, vamos passar para aqueles que quiserem participar. Alguém quer participar agora? O grande conflito acima de tudo é aquilo que se passa em todo o universo, não só aqui na Terra, mas como a lição retrata e começa por explicar. O grande conflito começou num sítio que a gente não sabe onde é, especificamente, com alguém que por um motivo que a gente também não sabe ou desconhece, o motivo se rebelou
e começou um grande conflito que nos atinge, e nós vamos ver ao longo da lição o porquê disso e como é que isso aconteceu. Sim, é verdade. E nós podemos ver no verso áureo, gostava que alguém pudesse ler o verso áureo desta semana. Gostaria de pedir à Esther para ler o nosso verso áureo. Pode ser que a partir daí vamos perceber o que é realmente o grande conflito. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O que é que nós vemos neste verso? O que é que nós conseguimos aperceber? Que está a haver aqui o quê? Uma luta entre o bem e o mal. Alguém a puxar para um lado e alguém a puxar para o outro. Mas o Senhor disse a Satanás, só aqui vemos que está a haver um confronto, certo? Nós temos que compreender que Deus não é responsável pelas nossas escolhas. Concordam? Porque nós muitas vezes vitimizamos-nos. Só que as escolhas que vamos fazendo é que vão condicionar as nossas circunstâncias, basicamente. Não é? E quando aqui, fazer uma pergunta na parte do domingo, diz: como é que Jó vivia antes de Satanás entrar na sua vida? Como é que Jó vivia? E transpondo isso para a nossa vida hoje, como é que Jó vivia? Vivia uma vida infeliz? Era isso? Não. Vivia uma vida... Não percebi, desculpa. Uma vida feliz, com abundância, tinha tudo aquilo que qualquer um de nós gostaria de ter, correto? Olha, Toninho, eu acho que a melhor maneira de nós o fazermos é abrirmos as nossas Bíblias em Jó capítulo 1, para podermos também participar um pouco. Vamos abrir a Bíblia em Jó 1 e vamos ler do verso 1 ao verso 4, ok? Alguém quer ler? Em voz alta. Vamos pedir ao Pedro que possa participar. 1 a 4. Jó 1, 1 a 4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Job. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviaram e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Ok, nós podemos ver então como é que era a vida de Jó. E a vida de Jó era muito complicada e muito difícil, certo? Então vamos lá nomear, olhando para o que está lá escrito, digam-me as bênçãos da vida de Jó. O que é que ele tinha? E o que é que ele não tinha? Mas eu quero que vocês leiam o que lá está. Quais eram as bênçãos da vida de Jó? Quem quiser responder, nós vamos depois passar o microfone. Podem passar ao Tito. Miriam, força. A Miriam primeiro. Então, diz aqui logo que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 mentas. Logo aí nós podemos ver que Jó tinha muitas riquezas, não era? 7.000 ovelhas naquela altura era muito, equivalia a muito dinheiro, e para além disso ele também tinha um grande número de servos, ou seja, ele era uma pessoa que nós agora, se vivesse nos tempos modernos, ele tinha tudo, não é? Ele tinha pessoas a tratarem de jardim da casa, ele não tinha que se preocupar em quase andar a trabalhar, porque havia pessoas que iriam trabalhar para ele estar quieto, e para além disso tinha 7 filhos e 3 filhas que também a viviam um pouco a riqueza do pai, não é? Diz aquilo que eles andavam em banquetes na casa de uns para a casa dos outros. Interessante. Vou só pegar no que a Miriam, antes de passar ao Tito, no que a Miriam está a dizer. Realmente nós podemos ver que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Número 7, o número 13, o número 5. Isto é ou não é um número que se repete muitas vezes durante a Bíblia? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. São números que estão sempre ali presentes. É interessante, só como modo de curiosidade, como é que Deus trabalha. Deus é um Deus de ordem e realmente estes números não estão aqui por acaso. Podemos ver, por exemplo, em Apocalipse, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Quer dizer, estes números estão ali porque realmente esta história não tinha que ser contada ao acaso. Esta história tem que ter um propósito fundamental para a nossa vida. Tito.
Eu acho uma coisa muito importante e que também refere aqui é o facto de Jó ter 10 filhos. Sabemos que na altura os filhos era algo muito importante, porque seria a descendência do pai, seria esses filhos que seriam, digamos que, os representantes do pai no futuro. E o facto de ele ter 7 filhos, que na altura sabemos que os homens eram mais valorizados que as mulheres, e 3 filhas, demonstra que ele também foi muito abençoado a nível familiar e que Deus também o abençoou nessa medida. Vemos aqui... Sim. Ricardo. Há só um ponto importante que eu queria realçar muito nestes versículos, principalmente o versículo 1. Jó tinha tudo o que tinha, Jó era abastado. Eu estive a ler um documento no início da semana sobre um documento judaico que fala um bocadinho sobre Jó, e Jó era considerado como um sheik atual. Os sheiks são os multimilionários que atualmente existem na sociedade. E provavelmente onde ele morava, toda a gente o conhecia. Ele tinha uma grande influência no meio onde ele morava, provavelmente. Mas o versículo 1 diz-nos algo, pelo menos isto foi o que mais me marcou e que me fez pensar muito. Ele diz assim: ele era íntegro, reto e temente a Deus. Por aqui a gente já vê algo, mas depois tem um pormenor, que é como termina o versículo. Diz aqui: e desviava-se do mal. Isto marcou-me muito, porquê? Não interessa sermos só retos, tementes a Deus e fiéis. Nós temos de saber nos desviar do mal. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, quando temos qualquer tipo de provação, e mesmo antes às vezes de termos provações, se nós tivermos um relacionamento com Deus, nós vamos nos automaticamente conseguir desviar do mal. E é isto que Deus nos mostra, e é isto que Jó fazia. E vemos tanto isso, que vocês devem falar daqui a um bocadinho disso. O que é que ele fazia pela família? Ele não só fazia isto por ele, mas ele tomava uma ação, ele tinha uma ação como sacerdote do lar. Ele era sacerdote do lar, exatamente. Ele nos tomava... versículos 5 e 6. Exatamente, vamos falar. Isso é muito importante. Mas este primeiro versículo começa, o livro de Jó começa, mostrando como era Jó. E o que é que realmente era importante na sua vida e como é que ele vivia a sua vida. E é por isso que ele é o exemplo que é. Por isso é que Deus diz: olha, viste o meu servo? Mas por aí fora. Acho que podíamos abrir em Isaías 33, 15 a 16. Algum voluntário? Mais? Aqui para a frente. Quem é que quer ler? Isaías 33, 15 a 16. Podes passar? Obrigado. O que anda em justiça e que fala em retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Este versículo fala-nos de integridade, que é uma das palavras que é usadas para descrever Jó. Jó era íntegro. E realmente é assim que os filhos de Deus devem ser, íntegros. São aqueles que se devem desviar do mal, tal como o Ricardo já fez questão de frisar. E isso significa o que é ser íntegro, ok? Jó era íntegro e andava no caminho direito. Ele temia a Deus, era ou não era? Jó era temente a Deus. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? É respeitar. Por exemplo, é um filho que não quer desobedecer ao pai para não o chatear, mas ao mesmo tempo o ama, não é? Isto é temor, é um medo saudável, digamos assim, não é? Temer a Deus era assim que Jó era com Deus. Muito bem. Apesar das bênçãos, de toda a fartura que ele tinha, ele estava no mundo onde o pecado já tinha entrado, correto? E passando para nós, para os dias de hoje, portanto, o inimigo é um real opositor ou não? O que é que nós sentimos? Sentimos que ele é real ou não? Ou como uma grande parte da sociedade acha que é um ser mitológico? Qual é a vossa opinião? Sentimos que Satanás é um inimigo real? Sim?
Nós sentimos verdadeiramente. Quando é que nós sentimos isso? Quando aquilo que o Ricardo há pouco estava a dizer é quando nós não nos desviamos do mal, quando nós fazemos aquilo que ele nos tenta, que são as nossas fraquezas, é aí que nós sentimos a realidade do inimigo. E vejam que o conflito mudou de posição aqui na Bíblia. Satanás vai aonde? A que sítio? A que lugar é que ele vai? Vai ter com os seres celestiais. Vejam que aqui ele ainda era permitido ele aceder ao céu, quando ele chega lá, não é? E Satanás desafia Deus. O que é que ele diz? Jó só te serve porque tu o abençoas. E Deus disse, ok, então não quero que essa seja uma barreira para que o resto do mundo, dos seres celestes, acreditem que eu sou um Deus apenas só que abençoa. Então tu vais fazer tudo aquilo que é possível a Jó, vais-lhe tirar tudo. Apenas uma coisa não te é permitido, que é tirar a vida. E hoje é exatamente a mesma coisa que Deus faz com cada um de nós. Quando Satanás nos acusa, quando nós fraquejamos na nossa vida, ele vai nos acusar. E por isso temos de ter cuidado que hoje a melhor forma de irmos a Deus, ou não é melhor, é uma das formas mais importantes de nós irmos a Deus é quando cometemos algum pecado, quando cometemos alguma falha. Porque o inimigo, o que é que ele nos faz quando nós cometemos uma falha? A nossa voz da consciência aqui diz, epá, tu não mereces, Deus não te vai perdoar, tu não és digno. Há uma série de palavras que vêm às nossas mentes que é ele exatamente que nos está a induzir a isso. E temos de ter cuidado, porque diz Deus e Cristo que quando nós falhamos, a primeira coisa que devemos fazer é colocar-nos de joelhos. Senhor, perdoa-me, Senhor, ajuda-me a melhorar. E isto é muito difícil, correto? Como nós sabemos, todos, na prática é muito difícil. Mas é isto que Deus quer. Para quê? Para não cedermos continuamente à tentação do inimigo, porque depois vamos criando aqui um ninho de quê? De palavras negativas e que nós não vamos conseguir, por nós próprios não conseguimos, dar a volta por cima. Vamos agora ler Jó 1:7. Vamos continuar na Bíblia, porque é por ela que nós nos estamos a seguir e é o que faz mais sentido. Jó 1, verso 7. Então vamos resumir um bocadinho aquilo que o Toninho ainda agora estava a dizer. O que é que se estava a passar? Há uma reunião que está a acontecer em todo o lado, menos na Terra. Porque se Satanás agora, no verso 7, vai dizer, agora queria que vocês lessem, gostaria que alguém diferente, que ainda não leu hoje, pudesse ler. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Exatamente, era aqui mesmo que eu queria chegar. Então Satanás vem de rodear a terra, portanto, onde eles se encontram neste momento reunidos, provavelmente seria noutro lugar do universo, menos na terra, provavelmente no trono de Deus, quem sabe. Mas o que é que com este versículo nós percebemos aqui? Que realmente Satanás estava altivo, orgulhoso. O que é que ele era? O que é que ele tinha a ver com o planeta Terra? Ele era quem? Usurpador. Ele é o que tinha usurpado a posse do planeta, não é? Ele neste momento era quem mandava realmente no planeta Terra. E então nós podemos ver realmente que estamos nos bastidores do grande conflito. Ok? E isto é este diálogo que vai haver entre Satanás e Deus, nós vamos nos aperceber disso. Okay? De uma maneira muito, muito pessoal, muito próxima. Temos aqui dois livros, dois textos que eu gostaria de vermos exatamente esse conflito. Mateus capítulo 4 e no versículo 1. Mateus 4 e versículo 1. Podemos abrir as nossas Bíblias. Eu vou ler então. Já agora. Então Mateus 4:1 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta é uma das realidades. Outra, vamos a 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8.
1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8 também. Na primeira vemos a tentação de Cristo, não é? Em Mateus, e agora vamos ver como é que ele trabalha com cada um de nós. Quem é que quer ler? Um voluntário. 1 de Pedro 5, verso 8. 1 de Pedro 5, capítulo 5 e versículo 8. Um voluntário, uma voluntária. Queres ler? 5, 8. Queres ler? Só o... Obrigado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Muito bem. O diabo anda como um leão em redor de cada um de nós. O que é que os leões fazem às presas? Devoram-nas. Destroem. Estão a ver aquilo que significa este versículo. Impressionante. A forma como ele... Porquê? Porque ele tem pouco tempo, não é? É o que diz a Bíblia. E principalmente, quando é que ele ataca o leão? Quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós nos tentamos... Vamos para o mundo animal. Quando é que o leão ataca uma presa? Quando está? Quando está distraída. É quando a presa está distraída. É exatamente da mesma forma que o inimigo nos pega. É quando nós estamos distraídos. Quando achamos que estamos bem, apesar de às vezes estarmos perto de Deus, mas uma simples distração, um simples pensamento, e é aí que ele entra em contacto connosco através da consciência e diz: e por que não? E por que não experimentas isto? E por que não vais ali? E por que não falas desta maneira? E por que é que não te irritas agora? Não é? E ele, com cada um de nós, ele sabe o ponto fulcral para mexer com cada um de nós. Sim, Ricardo. Eu queria partilhar só um texto que vem nos comentários da lição do Espírito de Profecia de Testemunhos para Ministros, que fala assim: em relação ao que tu estás a falar, de Satanás realmente andar atrás de nós e nos procurar vencer, ele diz assim, o texto: e cada alma que não esteja totalmente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, e agora ouçam bem, fará uma aliança com Satanás contra o céu e unir-se-á na batalha contra o governador do universo. Aqui diz-nos que aqueles que não estiverem bem firmes, como o texto que tu leste, que ainda agora lemos de 1 de Pedro diz, vigiai e sede sóbrios, aqueles que não estiverem isso, vão fazer uma aliança com Satanás. E nós não temos consciência muitas vezes disto. Nós pensamos, eu vou viver a minha vida normalmente, vou à igreja, faço isto e aquilo outro, e acho que já estou bem. Mas a Bíblia diz, vigiai, tenham cuidado, estejam atentos, porque realmente é isto que a Bíblia nos diz, é isto que, quando uma presa, na relação ao leão, se a presa não estiver atenta, ela vai ser, não tem hipótese nenhuma. Se um cordeiro que esteja à beira de um leão, ele não tem a mínima hipótese. E é isto que Deus nos adverte, estejam comigo, porque só eu é que vos posso suster. E é por isso que Deus nos dá tantos exemplos na Bíblia. E estas advertências não são para a gente ficar alarmado, mas para ter consciência de realmente devemos nos preparar. Eu há bocado estava a pensar, quando estavas a falar será que a gente acredita que existe um mundo para além do que a gente vê? E eu começo logo a pensar nos filmes. A primeira coisa que vem à minha mente é os filmes. Porquê? Porque os filmes, hoje em dia, dão-nos a ilusão de que a ficção não existe. Tudo o que é extraterrestre não existe. Ou quase não existe. É o paranormal, é os extraterrestres, mas a gente, como sabe que aquilo é um filme, o que é que pensa automaticamente? Isto não existe. E Satanás é tão astuto que, através de tudo o que tem ao nosso redor, nos mostra, Satanás nem sequer existe. Satanás mete-nos aquilo na mente e ele próprio passa a não existir na nossa mente. Isto é o que acontece atualmente. Se a gente perguntar aos nossos colegas, ninguém vai, Satanás, isso lá existe, o que é isso? Pode ser essa realidade ou pode ser também o facto de haver tanta denominação, tanta seita a mostrar, uns acreditam em OVNIs, outros são reptilianos, outros acreditam em coisas mais estranhas,
certamente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de privar com alguém que tivesse essas crenças, mas ou é isto que o Ricardo está a dizer, ou então há um rol de seitas e de coisas paranormais, exatamente, que depois nós dizemos, isto é tudo, é tudo mentira. Isto é tudo uma camada de malucos, digamos assim, que andam aqui e nós não acreditamos que Jesus vai vir nas nuvens do céu, que nos vai levar. Quem ouvir a nossa história realmente também pode pensar, eles não batem muito bem da moleirinha, é ou não é verdade? Por isso é que nós temos que ter a certeza que a Bíblia é o livro pelo qual nós temos que nos seguir e é a fé que nos leva realmente a acreditar nestas coisas. Porque muita coisa se vai assemelhar realmente ao que está na Bíblia, mas o que está na Bíblia está certo, é verdadeiro. Okay? Nós vivemos um conflito constante. Nós vivemos um conflito constante, diariamente, desde quando acordamos até nos deitar. E até sonhar nós temos um conflito. Sempre esse conflito, nós próprios a passar o testemunho a alguém, essa pessoa está-nos a pôr em conflito. Se nós não formos firmes na palavra de Deus e na Bíblia, nós próprios entramos no próprio conflito. Por isso que, só para dar a entender que há uma pergunta que a lição nos faz, penso que seja na lição de quarta-feira, que nos diz o seguinte: qual é que é a única proteção que temos perante a realidade do mal? Como é que nós nos podemos desviar no mal? Há pelo menos 3 maneiras essenciais que nós temos que saber para realmente nos livrarmos do mal e que nos vai ajudar a fugir, que é o estudo diário da Bíblia. Okay? Depois podem ler em 2 Timóteo 3, 15 a 17 e Marcos 12, 24, de quem conhece e não conhece as Escrituras. Okay? Depois isto vai ficar gravado, vocês podem voltar realmente a ouvir os versículos bíblicos que nós aqui mencionamos. Para além do estudo da Bíblia, temos também a oração individual, coletiva, a oração de intercessão também é muito importante, vai-nos também fortalecer. Quando oramos pelos outros também nos fortalecemos e é o testemunho, ok? A fé sem as obras também não é nada, não é? E avançando e fazendo uma pergunta que nós também podemos fazer e que fazemos de certeza. Como é que a imperfeição entrou num mundo perfeito? Já nos questionamos ao analisar o livro de Jó, e esta pergunta não está no livro de Jó, mas está a resposta não está no Jó, mas está em Ezequiel. E em Ezequiel, capítulo 28, 13 a 15, diz que ele se corrompeu por causa da sua formosura. Foi assim que respondemos a esta questão. Ou seja, pela sua beleza, pela posição que ele estava, ele achava-se que podia ser exatamente igual a Deus. E foi desta forma que o pecado, o mistério, não é? como fala o Novo Testamento, o grande mistério que nós não sabemos, que um dia na eternidade vamos saber, e é este grande mistério, foi através da sua formosura, da sua posição, de querer usurpar e ter exatamente o lugar que Deus assume. E a pergunta mantém-se, não é? Mas nós não temos esta resposta. Continuamos às vezes sem resposta. E temos que olhar para Deuteronômio 29, 29, em que diz que aquilo que Deus nos revelou, isso é para o nosso conhecimento. O que nos está revelado, nós nem devemos esmiuçar, nem querer saber, não vale a pena aprofundar, porque um dia saberemos. E então... Eu ia só arrematar, porque realmente nós estamos perante um grande conflito, mas nós já temos a resposta. Claro que sim. Para o final do grande conflito, e é isso que nós vamos agora falar, é a solução. Porque aí é que devia estar o foco da nossa atenção e do nosso estudo diário. É que apesar de nós vivermos sobre este grande conflito, apesar de Satanás ter tentado no passado os primeiros seres humanos aqui nesta terra, os próprios anjos no céu, Jesus tem um papel fulcral e fundamental nesta obra. Então qual é a solução, qual é a resposta? Em quinta-feira no título está lá. A solução está na cruz, não é? Portanto, em João, capítulo 12, versículos 31 e 32, Cristo diz que a todos atrairei a mim. Foi na cruz que Deus desmascarou Satanás. Foi aqui que Deus fez com que o amor e a justiça se juntassem, se unissem. Porque Cristo, quando morre,
é demonstrado aqui que Deus é justo. E esta tem que ser a nossa maior aprendizagem, e por isso, quando Ellen White diz que cada dia deveríamos de investir 1 hora na cruz, no capítulo da cruz, é para exatamente nós compreendermos e consciencializarmos o amor de Deus. Nós não compreendemos. Cada um de nós, muitos estão jovens, são filhos, mas quem é pai, quem de nós daria o nosso filho em algo? É muito difícil. E é aqui que a gente compreende o amor e a justiça de Deus. Força, Tito. O microfone ali para o Tito. Vamos ter que terminar, mas... Eu só gostava de realçar uma parte que eu gostei muito da lição, que diz que o grande conflito não é entre nós e Satanás, é entre Deus e Satanás. Exatamente. Cabe-nos a nós escolher o lado correto, que é o lado de Deus. E apesar de Satanás nos tentar e nós tentarmos, pelas nossas forças, muitas vezes combatermos, nós não vamos conseguir. Nós temos que permanecer do lado de Deus para assim conseguirmos ser vitoriosos no grande conflito com Jesus. Obrigada. Obrigado. Queria só ler aqui uma frase, que a cruz é a melhor resposta que Deus tem para a palavra que se chama pecado. Amém. Obrigado pela vossa participação. Feliz sábado. Um bom sábado para todos e que possamos cada dia investir na palavra de Deus e na lição. Obrigado e um bom dia. Bom sábado. Bom dia, irmãos. Foi muito fraquinho. Bom dia. Foi melhor. Há na Bíblia uma história que para mim é especial. A história conta a história do menino que não era bem normal. E ele tinha 7 irmãos, todos grandes e musculados, e que com a aparência deixavam muitos enganados. Ele estava a cuidar das ovelhas quando o pai o chamou e disse: "Está aqui Samuel, o profeta que chegou. Chegou não sei para quê, mas pediu para te ver." Com grande alegria, Davi foi logo a correr. E ele chega a casa e vê um homem bem barbudo. E esse homem olhou para o tamanho do miúdo e pensa para si mesmo: "É este o rei de Israel?" E Deus respondeu-lhe: "Sim, meu profeta Samuel." Samuel pega em azeite e unge o pequeno rapaz, e Davi ganha o espírito que a unção lhe traz. Mas já havia um rei que não ficou contente, porque tinha a ideia de que era um rei decente. Mas Deus vê o coração e não as aparências. E Deus escolheu a Davi, porque Davi não seguia as tendências. E tu, meu irmão, o que andas a fazer? Será que a tua vida está a fazer Deus sofrer? Andas no caminho estreito ou na grande autoestrada e dizes para ti mesmo: "Isto de mal não tem nada." E andas neste embalo, todo contente da vida, e lá bem no fundo sabes que no fim não há saída. Porquê é que continuas nesta grande confusão e apenas não o segues de todo o teu coração? Andas nesta vida de cão, de um lado para o outro, e às vezes até chegas à igreja e criticas, e não é pouco. Mas é claro que estás errado. Será que não tens consciência? Deus criou-te com cabeça para tu teres inteligência. Por favor, respeita ao Deus que te projetou, que antes mesmo de nasceres, os teus cabelos contou. Já estou quase a acabar, agora vou falar de mim. Eu prometo que estou mesmo a chegar ao fim. Já errei bastantes vezes e continuo a falhar. Na verdade, andamos todos contra o mal a batalhar. Só temos de agarrar a mão do nosso Jesus, que por nós deu a sua vida naquela amarga cruz. Conselhos para isso: estuda a lição, está atento à mensagem que do céu é conduzida e usa o pastor como passagem. Pensem no que eu vos disse e em que nada possam falhar. Aproveitem a semana com as bênçãos que Deus vos tem para dar. Amém. Agradecemos ao André algo que nos foi trazido que não é comum. Obrigado, André, pelo dom que Deus te deu, e agradecemos a Deus pelo dom que Deus dá a cada um de nós, aos dons que Deus dá a cada um de nós. Temos também uma oferta que nos foi depositada no nosso destino das ofertas para os bancos, uma contribuição para os bancos, e que realmente o Senhor nos possa continuar a abençoar e que nós possamos ser generosos nas nossas ofertas. Terminamos esta escola sabatina através das estrofes. Pensemos bem na letra do hino que nós vamos cantar, através do hino Jesus, Pastor Amado, 3, 9, 5. Que Ele possa verdadeiramente ser amado, reverenciado e honrado na vida de cada um de nós. 3, 9, 5.
Vamos inclinar nossas cabeças. Querido Pai que estás mais alto dos céus, Senhor, obrigado pelo privilégio que é, Senhor, podemos estudar esta lição da Escola Sabatina, Senhor. E que, Senhor, que esta mensagem, que nós realmente possamos entender este grande conflito, Senhor, e que nós te busquemos sempre a Ti, em todos os momentos da nossa vida, quer seja, Senhor, na fartura, quer seja também na dificuldade, Senhor. Senhor, que nós aceitemos o plano que Tu tens para nós, Senhor, e que Te guiemos a 100%, Senhor. Que nos entreguemos a Ti sem reservas. Senhor, que possas abençoar os serviços deste sábado, Senhor, que possamos também estar com os nossos irmãos e amigos, Senhor, e que acima de tudo estejamos em maior comunhão contigo. Tu nos possas abençoar, guardar e proteger. É o que eu te peço e agradeço, no nome santo bendito de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na cidade de Villejuif, cujo nome significa Cidade dos Judeus, cidade judaica em francês. Na realidade, estamos muito perto de Paris, num subúrbio de Paris. A razão por que viemos aqui é porque esta rua, especialmente este edifício por trás de mim, tem um significado muito especial para mim, porque foi aqui que passei a minha infância. Na realidade, esta sinagoga foi implantada ou estabelecida pelo meu pai quando eu era criança. Richard nasceu em Casablanca, em Marrocos, mas naquela altura era um país muito difícil para uma família judia viver. Eles mudaram-se para a França quando Richard era pequenino. A sua família comprou uma casa no subúrbio de Paris, mas logo se deu conta que não havia nenhuma sinagoga judia por perto. Como não tínhamos uma sinagoga na cidade, o meu pai, que era judeu ortodoxo, decidiu fundar uma sinagoga. Primeiro fê-lo em casa, digamos que era uma sinagoga em casa. Esta sinagoga tornou-se na sinagoga oficial desta cidade de Villejuif e foi aqui que tive o meu bar mitzvah quando tinha 12 anos. Exatamente como Jesus em Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Estamos aqui em frente desta escola, a minha escola quando eu era criança. Esta escola foi importante para mim porque foi a minha escola primária e foi aqui que conheci um amigo que me apresentou ao seu pai, que era adventista do sétimo dia. Naquela altura não havia muitos adventistas do sétimo dia em Villejuif. Foi aqui que Richard começou a conhecer a Bíblia. Sempre que podia, ia à casa de um amigo para estudar a Bíblia, durante os anos seguintes. Com o passar do tempo, começou a sentir uma mudança na forma como encarava a vida. Aos poucos, ao fim de 5 anos, descobri que Jesus era o Messias da Bíblia. Depois entreguei a minha vida a Jesus, mas foi muito difícil para a minha família. Lembro-me que cerca de 2 meses antes do meu batismo, o meu pai chamou muitos rabis para me tentarem convencer a não me converter ao adventismo. Mas nenhum argumento podia competir com a minha compreensão da Bíblia. Depois daquele mês em que o meu pai descobriu que eu me tinha decidido batizar, ele disse: "Já não és meu filho", e expulsou-me de casa. Não vi o meu pai durante cerca de 10 anos. Há milhões de judeus em todo o mundo que ainda têm de ser alcançados pelos cristãos. Desde o dia em que entregou a sua vida a Jesus, a paixão de Richard é partilhar o Evangelho com o povo judeu.
Ele tornou-se pastor e viveu em Israel durante 15 anos, onde estudou e foi pastor. Acabou por se mudar de novo para Paris, a fim de continuar o seu trabalho com o povo judeu. Atualmente, Richard dirige uma pequena congregação judaica em Paris. Este grupo reúne-se regularmente num pequeno espaço do que antes era um velho cinema. As reuniões servem para fazer a ponte entre a fé judaica e a fé adventista, mas eles precisam das suas orações. Eu já disse que nasci numa família judia ortodoxa. Sei que o povo judeu é o povo de Deus na Bíblia. Mas há algo que falta aos judeus. O que lhes falta é o conhecimento de Jesus. Descobri Jesus há 40 anos. Desde essa altura que estou na igreja. Tento partilhar Jesus com o povo judeu, porque sei que eles precisam de Jesus. Sei que a segunda vinda de Jesus está para breve, mas para isso ele precisa que os judeus descubram Jesus. Vivi isso na minha vida. Por experiência própria, sei que os judeus precisam de Jesus. Temos de partilhar Jesus com eles. Como queremos que Jesus volte em breve, temos de nos dedicar ao ministério em favor dos judeus. Temos de pregar o Evangelho aos judeus. Ore, por favor, pela Sinagoga Adventista no seu crescimento contínuo. Obrigado por apoiar os ministérios como este.